Olá, voz do Conselho. Sou o pastor Jorge Linhares. Estamos aí na liderança do Conselho de Pastores do Estado de Minas Gerais, como presidente, mas tem uma equipe muito abençoada. Jeremias Pereira, Márcio Valadão, Juan, pastores, Wesley, muito legal, uma turma muito abençoada e nós fazemos a parte dessa equipe. Nós temos a nossa reunião toda última terça-feira do mês. A entrada é franca e começamos com um café gostoso, 0800 para todos os pastores. Sempre temos uma empresa que patrocina esse café e aí é muito legal. Momento de comunhão. Você que é do interior, alguma cidade aí, 200, 100, 300, 500 quilômetros, temos pastores que vêm aí 300 quilômetros. Vêm aqui, participam e voltam para as suas cidades. Se a sua cidade não tem um conselho de pastores, aí você pode implantar um conselho de pastores. Nós o ajudamos e vai ser muito legal para você. Hoje, por exemplo, eu quero falar um pouquinho sobre gravidez. Um homem falando sobre gravidez. Que legal, hein? Lembrando também que nós temos no mês de setembro, de 5 a 9, feriado é quarta-feira de setembro, dia 7, quando todos estaremos orando pelo Brasil, orando pelas eleições, orando para que Deus nos dê sabedoria. Então temos os segredos do coração. Vai ser muito bom você participar. Bom, então vamos lá. Gravidez. Qual texto que eu vou dizer para vocês? Esse livro você pode adquirir em várias livrarias evangélicas, também pelo site, pela Amazon e também pela editora Getsemane, que nós mandamos pelo correio para você, tá? Gravidez. Por que Deus me deu a graça de escrever um livro como esse? Minha área é história, geografia, engenharia e teologia. Estas são as áreas que eu me preparei. Engenharia, história, geografia e teologia. De todos esses cursos que eu fiz, além de fazer psicanálise, o mais importante é o curso de teologia. Eu considero de teologia a maior ferramenta para a minha vida. E eu vi que nós, os autores das ministrações, os preletores, entendem muito pouco sobre gravidez. E a Bíblia, a palavra de Deus, fala sobre gravidez. Salmo 139 diz, olha, antes que eu nascesse, tu me formastes no interior da minha mãe. Quer dizer, quando éramos ainda uma substância sem forma, éramos como a terra, sem forma e vazios, mas Deus nos fez. Então esse livro eu abordo esse aspecto e o Salmo 127 diz, herança do Senhor são os filhos e o fruto do ventre o seu galardão. É interessante, hein? Pessoas que estão decidindo sobre o aborto, né? Pessoas que estão decidindo se uma criança deve viver ou não, estão vivas. Deveria haver uma decisão do próprio bebezinho no ventre, né? Alguém pega uma pinça e coloca, se o bebê correr da pinça, é porque ele quer viver. Não é verdade? Você faz uma massagem ali na região do útero e diz assim, bebê, você quer sair? Você quer ser abortado? Aí o bebê vai responder para você com um chutinho, com uma... Não, quem está decidindo se ele vai viver ou não viver são os que estão vivos. Ora, não está certo isso. E a gravidez é um negócio tão importante, tá? Tão importante para nós, pastores, que nós temos que lutar contra o aborto. As exceções com respeito ao aborto, a própria lei do país já orienta, né, os médicos, mas não podemos negligenciar a gravidez. Deus abençoe. Não é somente a mulher que deve ficar grávida, viu, pastor? Você deve trabalhar sobre isso, você que é líder. Também o marido deve ficar grávido, os dois esperando o bebê. Esse livro tem sido uma bênção. E nós, pastores, líderes, temos que orientar sobre isso. Esse livro você adquire, tem testemunhos de médicos, tem testemunho de psicólogos, tem testemunho de mamães,
e de líderes que apoiaram e que orientaram, porque o Senhor, acima de todos, é o autor da vida. Deus te abençoe, pastor. Espero você em Grande Líder, aqui na reunião do Conselho de Pastores. Vai ser muito bom ter você aqui com a gente. E sempre o pastor é aquele que entende um embrião, olha, falando, olha, um ringue bastante incomum, eu quero nascer, olha os capítulos, olha, receba a sua herança com alegria, porque a herança de Deus são os filhos. Olha, mamãe, cuide-se por mim. Então a gente fala sobre os vícios, sobre as profecias na vida de um bebê. Deus abençoe, vou orar agora mesmo por você. Olá, eu sou Vera Ribeiro, coordenadora geral da Brasil for Life International, uma instituição que abre núcleos de apoio a grávidas em todo o Brasil. Nós acabamos de ouvir o pastor Jorge falando sobre a importância da gravidez, a importância que o bebê tem no ventre materno. Nós entendemos que cada bebê já nasce com um propósito a cumprir nessa terra. Não é que Deus criou o bebê e falou assim, agora eu vou inventar alguma coisa para ele fazer. Não, ele já tem um plano, um projeto e ele cria um bebê para cumprir esse projeto. Então, assim a gente pode ver com a vida de Sansão, por exemplo, lá na Bíblia, quando o anjo chegou para o pai de Sansão e falou para ele vai ser o libertador de Israel, ele vai libertar Israel dos filisteus. Ele já tinha um propósito a cumprir, e quem que Deus mandou para cumprir? Um bebê. Quando o Senhor mandou, falou assim, eu preciso de alguém que vai preparar o caminho do Salvador. Ele enviou um bebê. João Batista foi aquele que preparou o caminho do Senhor. Ele já tinha um propósito. E quando a gente fala do próprio Jesus, o nosso Senhor, nosso Salvador, o Messias tão esperado, aquele que nós tanto amamos, o Senhor Jesus já veio a essa terra para cumprir o propósito, que era salvar a mim e a você. Nós entendemos então que todo bebê tem um plano, tem um projeto. Nenhum dos bebês estão no ventre da sua mãe por acaso. Eles todos já foram planejados por Deus. Deus já tinha um plano para eles, já tinha um propósito para eles cumprir nessa terra. E para cumprir este propósito, Ele podia ter enviado um anjo ou qualquer outra coisa, mas Ele envia sempre um bebê. Deus enviou você aqui nessa terra para cumprir um propósito que Ele mesmo escolheu para que você cumprisse nessa terra. Interessante que muitas pessoas ouvem quando a gente ministra sobre isso e falam assim, eu entendi, Vera, então eu sou a favor da vida, mas em caso de estupro, não. Vocês sabem, eu vou mostrar para vocês mais ou menos como é feito o aborto. Eu tenho aqui minha maleta, né? Nós temos maleta com bebês de vários tamanhos. Vou pegar esse maiorzinho, ele tem 26 semanas. É um bebê no tamanho exato de um bebê de 26 semanas. A textura dele é a mesma textura de um bebê no ventre. O peso dele é o mesmo peso de um bebê no ventre. Vocês veem que já dá quase pra gente caminhar com um bebezinho. Esse bebê, quando é feito um aborto, um dos tipos de aborto é da seguinte forma. Eles vão vir aqui, pegar, é introduzido uma sonda, isso aqui é uma caneta, né? Mas é introduzido uma sonda e aí ele arranca um pezinho, depois outro pezinho, uma perninha, depois a outra, o tronco, um braço, depois o outro, e quando chega na cabeça, eles têm como que uma tesoura que vem, aperta, esmaga a cabeça e arranca o bebê. Pensa bem, você acha que Deus, Ele criaria um ser humano para alguém falar assim, nossa, Deus errou. Não, Deus não devia ter colocado esse bebê na barriga da Ana, porque a Ana sofreu um abuso ou foi estupro. É óbvio que nós queremos acolher todas as mulheres, ajudar uma mulher em situação de estupro, nós não aceitamos isso. Mas imagina você que eu tenho uma pessoa na minha equipe que ela foi estuprada pelo pai por muitos anos. E ela dizia, meu Deus, eu quero sair dessa situação, me arranca daqui. Ela morava no fim do mundo, tipo uma roça, um lugar muito difícil, não tinha como sair dali. Mas quando ela engravidou, o pai dela foi exposto. Aquilo que estava acontecendo por anos veio à luz. E ela teve que sair daquele lugar. E ela teve uma outra qualidade de vida. Ela entregou aquele bebê para adoção. Ela não ficou com o bebê, mas ela teve aquela criança que foi como instrumento de Deus para sair daquela situação. E eu tenho outra pessoa na nossa equipe também, que é uma senhora hoje, mas ela é fruto de estupro. A mãe dela foi estuprada e a mãe dela sofreu demais. Só que a mãe dela, quando descobriu que estava grávida, aborta ou não aborta, entregou para adoção.
Essa mulher, ela nasceu, foi adotada por um casal de judeu advogados, obviamente ela se tornou advogada, e ela criou uma instituição chamada Save the One. Depois você procura na internet, a Save the One, ela salva os bebês que são frutos de estupro. 1% dos bebês no mundo são frutos de estupro. Se você pegar um bebê que foi gerado em fruto de estupro, um bebê que foi gerado num leito imaculado, os dois são iguais. Essa moça, ela fala assim, por que que o meu pai é um homem mau, um homem que fez uma loucura, que tem que pagar pelos seus pecados, tem que pagar, ele é um criminoso, mas por que que eu preciso pagar com a minha própria vida pelo erro do meu pai? E aí eu quero que você imagine que você esteja na sua casa, alguém chega em você e fala assim, olha, você é uma pessoa que o seu pai tem uma dívida imensa e você vai ter que pagar a dívida do seu pai. E a forma de você pagar essa dívida é que você vai ser assassinado porque o seu pai tem uma dívida. Tá certo isso? Não está. Nós lutamos por todos os bebês em toda e qualquer situação. Sabemos que na igreja evangélica, 18% das mulheres que chegam até o nosso núcleo dizem que elas são mulheres que estão dentro da igreja, que são nascidas de novo, que amam o Senhor Jesus, mas elas escolhem também abortar os seus filhos, que chegam aos nossos núcleos nessa situação. Nós queremos te ajudar. Se você está nessa situação, nós como corpo de Cristo estamos aqui para te ajudar. E você que quer ajudar essas pessoas, nós queremos também te capacitar para que você seja aquele que vai salvar almas e bebês. Jesus te abençoe. Ó Pai, nesse momento estamos orando pelo Brasil. Os traumas, as consequências, resultado, ó Deus, de uma gravidez que não aconteceu, uma gravidez que foi interrompida por algum ato irresponsável, e nós do Conselho de Pastores estamos aqui orando, pedindo que o Senhor traga, ó Deus, a fertilidade para quem não tem, que o Senhor traga a paz no coração daqueles que têm os seus filhos, porque a herança do Senhor são os filhos. Pai, que haja em nosso meio a fertilidade espiritual, física e material. Gravidez. Que este livro possa ser um instrumento para abençoar líderes de todo o Brasil, de todo o mundo. E eu quero estender minhas mãos e pedir que a bênção do Senhor esteja sobre as famílias da terra, que as crianças sejam protegidas desde o útero, desde o primeiro segundo, até o seu último dia aqui nessa terra, determinado por Deus. Eu te abençoo, grande líder. Eu te abençoo na autoridade do nome de Jesus, hoje e para sempre. Amém.